Boa noite a todos. Hoje, dia 7/11/2024, vamos iniciar nossa aula de número 8. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Boa noite. Vamos aguardar só um minutinho. Já vamos iniciar. A internet aqui hoje deu uma pane. De vez em quando ela tá oscilando. Boa noite, Flávio. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Então, boa noite, tudo bem? Eu estava olhando aqui e pensando, será quem que é essa tal de Lisa? Lisa Beer. Aí eu estava pensando, né? Eu tô aqui pensando, será quem que é Lisa Beer? Eu vou perguntar. Aí eu estava dando um tempo, né? Ainda Eu bem que falei, eu vou avisar. já se manifestou. Maravilha. Eu fiquei sem meu notebook, aí o meu celular tem uns 4,5, aí entrou com isso. Muito bem. Isso é bom. Significa que você usa bastante aí para tirar foto. As Verdade, e é fotos bem do isso Google. mesmo. Bom, pessoal, hoje, dia 7/11/2024, vamos iniciar no sala de número 8. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder dar início. Pode ser que a minha internet deu uma osciladinha, tá, gente? Hoje ela tá que tá. Hoje a minha operadora não está entregando a quantidade de mega que deveria entregar. Está entregando a metade só. Então tá oscilando bastante. Ontem a gente falou, né, sobre a necessidade ou não, né, dos indicadores dentro de uma empresa. E até a gente citou o exemplo, né, da questão do índice de rotatividade. Se a gente não tem um índice alto de rotatividade, então não há necessidade de talvez a gente estar preocupado com esse indicador. Às vezes a gente pode gastar energia preocupado com outros indicadores. E se outros indicadores, por exemplo, a questão dos salários estiverem tudo sob controle, né, o indicador de salários, a gente também pode tranquilizar com esse indicador. Então a gente vai focar naqueles indicadores onde nós precisamos criar algum plano de ação para resolver algum problema existente. Então os indicadores mais importantes são aqueles que a gente está identificando algum tipo de problema para a gente tentar resolver. Os demais, se a empresa está, né, funcionando perfeitamente bem, não está tendo problemas com a justiça, né, questão de leis trabalhistas, se a gente não está tendo problema de rotatividade, se a gente não está tendo problema de absenteísmo, maravilha. Talvez não há a necessidade. E aí, quem vai decidir se há necessidade ou não seria o analista de indicadores de RH. Né? No caso, se vocês forem trabalhar com indicadores, vocês decidirão se há necessidade ou não de ter determinados indicadores. Né? Então, quem vai determinar isso é a pessoa que está diante
da empresa e diante das dificuldades enfrentadas, né? Então é interessante a gente estar de olho nisso. Nem sempre é necessário utilizar todos os indicadores, se bem que os indicadores também nos dá condição para tomar algumas decisões, né? Se os indicadores estão indo bem, né? Então talvez a gente consiga, através deles, tomar algumas decisões importantes dentro da empresa. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Boa noite. Então, pessoal, nem sempre, às vezes, é necessário utilizar todos os indicadores de RH. A gente vai utilizar aqueles que sejam necessários. Como escolher os melhores indicadores? Bom, a gente vai escolher os melhores indicadores de acordo com a necessidade da empresa. Não adianta o indicador ser bom se ele não está de acordo com a necessidade da empresa, certo? Não adianta ser bom se ele não estiver de acordo com a necessidade. Então, o indicador ele vai ser bom o suficiente quando ele estiver de acordo com a necessidade da empresa. Então, quais são os melhores indicadores? Aqueles que a minha empresa precisa. Esses serão os melhores para a minha empresa. Isso vai ser em todas as empresas? Necessariamente não. Haverá empresas diferentes. E não necessariamente a gente vai utilizar os mesmos indicadores em todas as empresas. Pode ser que a gente utilize indicadores diferentes por conta das necessidades serem diferentes. Então, a questão dos melhores indicadores, ela sempre virá, né, e de encontro com a necessidade da empresa. Ponto final. Aí nós aqui vamos ler um pouco mais, né? Vou falar um pouco mais sobre essa questão. Você sabe dizer, né, onde a empresa quer chegar? Por meio dessa resposta fica muito fácil determinar os melhores indicadores para medir os seus resultados. É muito importante entender o que cada empresa precisa ter em suas metas, prazos, objetivos bem definidos. E que apesar de todos os indicadores de RH ajudarem na conquista desses planos, eles não são validados sempre da mesma forma, já que cada negócio possui suas próprias peculiaridades e necessidades. Quando eu falo da necessidade da empresa, eu olho para as metas da empresa, eu consigo identificar as necessidades que ela tem. Então, eu olho para as metas, quais são as nossas metas que já estão definidas. É muito fácil. Observa as metas. Quais são as nossas metas? Nossa meta é ter um quadro de funcionário bem articulado, um quadro de funcionário bom, com profissionais especializados. Sim ou não? Bom, é uma pergunta que eu posso estar fazendo. A minha meta futura é vender 1 milhão, mas para vender 1 milhão, o que eu tenho que fazer? Não é só eu falar assim, quero vender 1 milhão. Não, para eu vender 1 milhão, eu tenho que ter todo um planejamento para eu conseguir alcançar vários clientes para eu poder vender 1 milhão. Vou aguardar aqui um pouquinho, eu acho que a minha conexão caiu. Estou aguardando aqui um minutinho, pessoal. Acredito que a minha conexão havia caído, né? Agora sim, voltou. Voltou a conexão, né, gente? Voltou o som, tá bem? Sim, Voltou. voltou. Maravilha. Porque havia dado um pico na internet, né? Ela deu uma queda, depois ela retornou. Maravilha. Então, voltando aqui no assunto, quando eu olho para as metas da empresa, quais são as minhas metas? Vender 1 milhão? E como eu vou conseguir vender esse 1 milhão? Eu tenho que traçar alguns planos. Eu tenho que colocar algumas metas para os meus vendedores. Eu tenho que produzir para conseguir entregar no tempo hábil essa produção de 1 milhão. Então, imagina, eu preciso de insumos, ou a matéria-prima que eu utilizo para poder produzir o alimento, ou produzir, né, o material de construção.
né? Ou produzir o calcário, produzir o cimento. Muitas vezes eu vou precisar e vou depender da matéria-prima. E aí eu preciso ter essa matéria-prima em tempo hábil. Então, para que eu consiga vender 1 milhão, isso começa lá na cadeia, né, no início da cadeia produtiva. E isso faz todo o ciclo dentro de uma empresa para chegar no consumidor final. Então, desde o meu fornecedor de matéria-prima até o meu consumidor final. Então, eu tenho que analisar todo esse planejamento estratégico, desde a matéria-prima lá do meu fornecedor até o consumidor final. Então, é um processo, né? É um projeto muito bem elaborado e um processo bastante delicado. E se eu pecar na condução desse processo, eu não vou conseguir vender o meu 1 milhão. Eu não vou conseguir atingir as metas. De repente eu não consigo atingir porque faltou matéria-prima. De repente eu não consigo atingir porque faltou vendedor. De repente eu não consigo atingir porque faltou a minha logística não conseguiu atender a necessidade dos meus clientes. Talvez eu não vou conseguir porque as minhas máquinas quebraram e eu não consegui produzir a quantidade necessária para entregar. Então imagine que é muitas coisas, são muitas coisas. Eu acredito que a minha internet caiu de novo, né, gente? Voltamos. Havia caído, né, gente? Mas voltamos aqui. Desculpa, tá, gente? Hoje tá oscilando bastante a internet. Eu vou mandar mensagem pro técnico vir aqui amanhã para dar uma ajustada nela, porque tá bem ruim hoje. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Vai dar tudo certo. Então, pessoal, eu estava falando do processo. Então, é um processo delicado, desde a matéria-prima até o consumidor final. Dentro desse processo, eu tenho vários indicadores que podem me ajudar a garantir que esse processo vai ser executado. Esses indicadores vão me ajudar a descobrir gargalos e problemas existentes para que eu possa corrigi-los em tempo hábil, para que a minha produção não pare, para que os meus vendedores não parem, para que o meu fornecedor consiga me atender, e se ele não conseguir, eu crio um plano de ação e consigo outro fornecedor, porque é toda uma cadeia produtiva e depende de todo esse... é um ciclo, né? E eu dependo desse ciclo para que eu possa atingir ali o resultado no final, né, ali na ponta. Então eu preciso que toda essa estrutura esteja girando de forma perfeita. E aí vai nascendo a necessidade dos indicadores. E aí a gente vai, né, escolhendo quais os indicadores nós vamos utilizar, vamos acompanhando o processo, porque nós temos um planejamento. Toda meta começa com um planejamento, tá? Eu tenho um planejamento e dentro do meu planejamento eu tenho uma meta. E eu preciso atingir essa meta. Essa meta vai ser descentralizada. Imagina que eu tenho 10 meses para cumprir essa meta, ou eu tenho 12 meses, né? Vamos falar que nós temos 12 meses para cumprir a meta, um ano. Então ela vai ser dividida em um ano, né? Podendo um mês, no decorrer dos meses, oscilar para melhor ou para pior, né? Agora sim, se a gente conseguir oscilar, né? Imagina que a nossa expectativa era vender 100 mil por mês. Então teve um mês que eu vendi 120 mil. No outro mês eu vendi 90. No outro mês eu vendi 130. No outro mês eu vendi 70. Se a gente fizer o cálculo de 3 por 1, a gente vai ver que a gente ainda está conseguindo cumprir a meta aqui. A gente está conseguindo cumprir. Está apertado, mas a gente está conseguindo cumprir com a meta. Então a gente vai fazer esses cálculos. Aí de repente eu tenho um mês que eu vendi 80 mil. No outro mês 80 mil. Espera aí, tem alguma coisa errada. Por que eu não consegui atingir a meta? Né? Eu não consegui entregar o produto no prazo, foi o fornecedor de insumos que não conseguiu me entregar os insumos para que eu pudesse produzir a minha mercadoria, foi os meus vendedores que não conseguiu vender,
não conseguiram vender por quê, né? Ligaram para os clientes, quantas vezes ligou para o cliente, fez captação de clientes, e assim, é um processo muito grande. E aí eu coloco vocês tudo doidinho da cabeça, né? Falando esse tanto de coisa de uma vez só. Mas é muito bom, porque vai abrindo a mente de vocês para várias visões diferentes. A visão de venda, a visão de captação de clientes, a visão, né, de fornecimento de matéria-prima, logística, tudo isso vai influenciar demais dentro de uma empresa. Se ele vai conseguir ter resultado positivo ou não. Então é dessa forma que a gente vai conseguindo, né, escolher Bom, esses são alguns exemplos, é lógico. Saber onde essa empresa quer chegar, né? Quando a gente vai falar da visão da empresa, qual é a visão de mundo que a empresa tem? E qual é a missão dessa empresa? E aí entra lá, se a gente for voltar um pouco mais atrás, a gente vai falar da cultura organizacional dessa empresa, porque lá dentro da cultura organizacional a gente tem a visão, a missão, os valores, né? E onde essa empresa quer chegar com essa missão, com essa visão, esses valores. Ela quer ser uma empresa de primeiro mundo, ela quer vender para 10 países, ela quer vender para todos os países da América Latina, ela quer vender para todos os países europeus. Quais são, né, os clientes que eu quero alcançar nos próximos anos? Então, assim, tem que ter meta. Onde eu quero chegar? Só um minutinho, deu uma queda de novo, né? Mas já voltou, estabilizou, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tá uma chuvinha boa ali fora. Eu acredito que seja por isso que aumentou um pouco a oscilação. Mas vai dar certo, nós vamos conseguir. Desistir, jamais. Só se ela cair de tudo, né? Aí não tem jeito, mas caso contrário a gente vai. A gente vai até o final. Vai dar tudo certo. É assim mesmo. Dentro de uma empresa também é assim, gente, funciona. Uma hora tá bom, outra hora tá oscilando, outra hora estabiliza, né? Mas o importante é chegar lá no final e dar tudo certo. É importante entender que cada empresa precisa ter suas metas, prazos, objetivos bem definidos. Metas, prazos, objetivos. Gente, isso aqui é primordial na vida de uma empresa. E na nossa vida particular deveria ser também, né? Às vezes a gente não valoriza essas coisas. Mas se a gente começasse a valorizar, a gente conseguiria conquistar muitas coisas. A gente conseguiria chegar em lugares que talvez jamais a gente imaginaria chegar. Se a gente fizesse da nossa própria vida uma empresa e falasse assim, não, a partir de hoje a minha vida vai ser uma empresa, vai ser um negócio, eu vou trabalhar de forma organizada e vou prosperar, vou conseguir conquistar algumas coisas. E aí você faz uma análise, você cobra de você mesmo. Nossa, como é difícil cobrar da gente mesmo, né? Cobrar dos outros é fácil, né? Mas e cobrar de nós mesmos? E tem dia que eu me cobro tanto, você nem imagina o tanto. E assim, para que eu possa crescer, é lógico, né? Tipo assim, eu precisava fazer isso. Não, calma aí, cara, vai com calma. Né? Tipo assim, apareceu uma oportunidade ali, eu já fico todo afoito, né? Querendo entrar naquela oportunidade. E aí eu olho para mim mesmo e falo, cara, vigia, não faz isso não. Então assim, aí eu brigando comigo mesmo. Não vai comprar isso, não tá na hora, espera. Então assim, é uma guerra. Aí você vai, o professor é doido da cabeça. Não, a gente de vez em quando tem que guerrear com a gente mesmo. Né? Porque o nosso desejo é de, às vezes, fazer as coisas do impulso, né? E aí a gente faz errado, aí depois tem que voltar. Nossa, é difícil mais voltar atrás. A Flavia levantou a mão, pode falar. Esse negócio da gente se cobrar tem um lado bom e ruim, né? Porque a gente frustra, dependendo, a gente frustra demais, né? E sofre com isso, né? Mas a gente tem que ser duro com a gente de vez em quando, tá, Flávia? É sofrido, mas tem que ser. Imagina quando as pessoas cobram da gente. É fácil? É fácil. Mas parece que pra gente se cobrar é mais doído, né? Porque a gente quer ser perfeito pra gente, né? Tipo assim, agora eu
me cobro muito, eu não gosto, nossa senhora, se eu fizer alguma coisa e der errado, eu fico me martirizando, o que que foi, por que que eu fiz daquele jeito, sendo que se eu sabia fazer o jeito certo. Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque a gente se cobra muito e às vezes é uma coisa que, né, não necessita tanto sofrer. Você falou uma coisa bem interessante. Eu me cobro muito quando eu faço uma coisa errada que não deveria ter sido feito. Eu sou diferente. Eu me cobro para não fazer a coisa errada. Eu me cobro é para não errar. Tipo assim, eu me cobro para não tomar uma decisão errada. Tipo assim, eu no impulso, né? De repente, eu vou falar de vocês agora, mulheres, né? Vocês passam na frente de uma loja e aí você vê um sapato bonito na promoção. Esse sapato custava R$ 130, mas na promoção ele está saindo por R$ 100. E quando você olha para aquele sapato, aí você não precisa dele, porque você tem outros 10 pares. Mas quando você olha o sapato na promoção, às vezes fala assim: ai, que coisa boa, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Aí o seu outro eu, né? Tipo assim, a sua razão vai dizer assim: Flávia, não faça isso, você não precisa, você tem 10 pares. E aí você diz: não tô nem aí, eu vou comprar assim mesmo. E aí vai lá e compra. E aí quando chega em casa com o sapato, fala assim: eu não precisava comprar. Por que eu fui comprar? Estourei o meu cartão de crédito para comprar e eu não precisava. Aí você começa a se martirizar por que você comprou. E aí é muito ruim mesmo, porque aí já não tem mais o que fazer, já passou o cartão, já estourou o limite, a gasolina já está no tanque, não tem como tirar ela de volta. E aí a E gente às vezes sofre. nem usa o sapato. Eu não quero mais esse sapato, não, vou pular no lixo. Fica com tanta raiva, né? Eu vou dar esse sapato aqui de presente para alguém, não vou usar. Porque assim, ficou muito contrariado, porque não deveria comprar e comprou. Aí eu vou mais pela razão. Então eu falo assim: olha, não posso, não vou fazer. Aí eu me cobro: não vou, não vou. Cara, vigia, não compra, não tá na hora. Então eu fico me cobrando e aí eu não faço. Aí eu falo assim: não, eu vou pensar. Porque esse eu vou pensar, a minha razão vai sempre falar mais alto. Agora, se eu não parar para pensar, eu vou fazer o que não deve. Eu vou comprar o que não deve, né? Eu vou tomar uma decisão que não deveria tomar. Então, a gente precisa pensar. Pensar. Não, vou pensar, essa promoção, ela vai até a tarde. De repente o vendedor vai falar para você: mas o estoque é limitado. Ô vendedor miserável. Ele quer te vender a todo custo, né? Tudo bem, gente. A gente tem que vender mesmo. Se eu fosse um vendedor, com certeza falaria para você também. Olha, é o estoque limitado. E esse que você quer só tem esse par. Acabou, já venderam todos. Tinha 50 aqui na loja, já foi tudo embora. Aí você ia ficar louca para comprar. É estratégia de vendedor, tá, gente? É normal. Isso é de vendedor mesmo. O vendedor precisa vender. Mas nós, consumidores, precisamos comprar com razão, né? A gente precisa ter razão para fazer. Porque se a gente não tem razão para fazer, a gente arrepende daquilo que faz. E como ter razão, professor? Como eu aprendo a administrar isso na minha vida? Pensando. Pensa. Eu vou pensar. Independente de ter ou não. Independente de eu chegar aqui à tarde e não encontrar mais. Eu vou pensar. Eu vou pensar porque se eu pensar, pode ser que eu desista. Porque eu vou agir com a razão, eu vou fazer conta. E aí eu vou desistir desse negócio. Seu divino levantou a mão, pode falar? Porque tem pessoas que sofrem com crise de ansiedade ou com síndrome do pânico por se cobrar demais, né? Não traçar um plano, né? Querer resolver tudo por agora, entendeu? Isso atrapalha muito para várias pessoas.
ficar nessa situação aí. Muito bem, seu Divino. Falou uma coisa muito importante: traçar um plano. Ah, eu vou comprar, mas não agora. Independente, pode estar de graça lá. Pode estar custando R$ 10 e custava 100. Não, não está no meu planejamento comprar agora. Então eu não vou comprar agora. Eu vou comprar um pouco mais à frente. Eu queria trocar meu carro. E eu comecei a fazer um planejamento para trocar meu carro. Quanto tempo vocês acham que eu consegui para trocar meu carro? Quanto tempo planejando para trocar o carro para trocar? Quanto tempo vocês acham? Não joga um tempo aí. Eu acho que foi 3 anos. Ah, eu falei isso na aula passada, né? Cabeça boa. Parabéns, Cristiane. Ela lembrou, gente. Eu falei isso no curso passado e ela estava lá atenta. Parabéns. Foi 3 anos, gente, planejando trocar o meu carro. E aí eu troquei. Troquei o meu carro, comprei outro carro, comprei à vista o carro, não fiquei devendo nada. E o carro que custava 98 mil na época, ele estava 98 mil. Aí eu fiquei fazendo o planejamento, de repente saiu, né, aquele subsídio lá do governo para as pessoas comprarem carro, e eu fui lá e consegui esse carro por R$ 82 mil. Então ele custava 98, eu consegui por 82. Então assim, para mim foi show, comprei o carro à vista. Passei 3 anos planejando trocar esse carro. Só que assim, a razão falava para mim, não tá na hora, não tá na hora, não tá na hora. E eu fui planejando. Quando chegou a hora certinha, eu fui lá, comprei o carro, economizei uma boa grana na compra do carro, o carro já saiu emplacado, tudo arrumadinho. Tô feliz com o carro. Planejamento. A hora certa. De repente não é a hora. Então você vai ter que esperar mais um pouquinho. E quando você espera, você consegue uma vitória maravilhosa quando você consegue esperar. Agora, quando você não espera, você atropela tudo. E isso vai gerar um desconforto muito grande. Dívidas para pagar, não ter dinheiro para pagar, cartão de crédito estourando, juro de cartão de crédito é um horror. E aí você vai começar a se embaraçar com essas coisas e você vai ficando numa situação muito difícil. Então espere a hora certa. A empresa ela precisa ter planos, traçar metas. Nós também precisamos ter planos, precisamos traçar metas, precisamos agir com a razão. Né? Uma empresa, jamais os gestores de uma empresa agem na emoção. Eles agem na razão. E a razão de uma empresa, ela é muito bem elaborada, muito bem orquestrada. Por que ela é muito bem elaborada e muito bem orquestrada? Por exemplo, toda a decisão que será tomada dentro de uma empresa, ela passa por um processo de aprovação. Então, esse processo de aprovação, nós teremos pessoas altamente capacitadas para aprovar, pessoas de forma independente do processo. Ah, eu não faço parte do processo do João. O João mandou para mim um projeto para que eu possa aprovar. Eu não faço parte do projeto, eu não faço parte do convívio, né, de amigos do João. Então, eu não vou ser levado pela emoção. Tudo que eu defini aqui vai ser definido na razão. Qual que é o projeto do João? O projeto dele tem uma boa procedência, o projeto vai trazer pontos positivos para a empresa, a gente vai crescer com esse projeto. Então, eu vou analisar todos esses aspectos. É interessante a gente implantar esse projeto agora, nesse momento, ou a gente pode, o projeto é muito bom, mas nesse momento a gente não tem condição. Vamos agendar a implementação desse projeto para julho do ano que vem. E aí a gente vai trabalhar algumas melhorias e no mês de julho a gente vai inserir o projeto, certo? Então tudo é feito na razão. Se a gente conseguisse tomar as nossas decisões dentro de uma razão, nós errávamos menos, a gente sofria menos, porque o erro, a
a consequência do erro é dolorosa e a nossa consciência ela nos martiriza, né? A consequência é pesada. Por isso que é mais fácil você se cobrar para não fazer do que você fazer e depois você se cobrar porque você fez. Então é antes, é a antecipação. Então você antecipa, você faz uma antecipação dentro de uma razão para não tomar aquela decisão errada, sabendo que se você tomar aquela decisão vai ter consequências. E essas consequências podem ser ruins. E a maioria das pessoas entende isso depois dos 30. Antes dos 30 é tudo, né? Tudo da emoção. Pô, é igual pipoca na panela. Aí depois dos 30 começam as consequências. E aí a gente começa a ter um pensamento assim mais maduro e aí a gente começa a tomar algumas decisões mais, né, com a razão. E aí a gente olha para trás e fala, caramba, quanta besteira eu fiz lá atrás. Mas ainda bem que agora eu tô, né, melhorando, eu tô conseguindo aí pensar antes de agir. Então pense antes de agir. Tem gente que age, né? Ele age e depois ele pensa. E aí não adianta mais, já foi. Já. Por isso que acontece, né? Muitas coisas ruins com muitas pessoas. Porque não pensou. Agiu. E aí é fatal. Coisas ruins podem acontecer. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Tendo em vista, é essencial que cada empresa saiba definir quais serão os melhores indicadores para suas estruturas, pois isso ajuda a determinar a melhor maneira de avaliar o negócio. E esse negócio vai bem. Avaliar se o seu negócio vai bem, é lógico. Bom, o que fazer se os indicadores apontarem um mau cenário? Com tudo que nós vemos, com tudo que nós ouvimos e com tudo que nós falamos, quando os indicadores começam a apontar um mau cenário, o que vocês acham que nós temos que fazer? Vamos lá, supervisores. Quero ouvir vocês. Analisar onde está o erro e montar uma estratégia para resolver. Muito bem. Alguém mais? O pessoal tá dormindo aí, hein? Tô achando que essa chuvinha tá fazendo um bem danado para vocês. Tá cochilando aí, ó. Brincadeira, gente. Eu sei que vocês estão ligados aí. É porque vocês estão com um pouco de vergonha, né? Não estão querendo falar. Mas tá bom. E aí, supervisores, o que nós devemos fazer quando as coisas estão indo mal? Quando os indicadores estão apontando que a empresa está declinando? E aí, o que vocês acham que nós podemos fazer? A Flávia citou um exemplo, mas nós temos outros, né? O corte Tramontina? é movimentar, trocar os funcionários. Aí a gente tem que ver se o problema é com os funcionários, né? Se for, é exatamente isso mesmo. Tem que ver aonde que está o problema. Qual setor, o que está acontecendo, Muito para bem. poder fazer reunião e ver, para poder resolver o que está acontecendo. Talvez tenha um setor que o pessoal fica faltando, ou pega muito atestado, ou não está produzindo direito. É o que está caindo a produção da empresa. Aí tem que resolver para poder sanar esse problema, para voltar a empresa produzir de novo. Muito bem, seu divino. Vamos lá, supervisores. Quero ouvir vocês.
Tô achando que eu vou demitir meus supervisores. Meus supervisores estão muito calados. Então É, é isso. tem muitas empresas que às vezes colocam as culpas assim no colaboradores e não vê que às vezes está nos gestores, né? Está nas pessoas que têm aonde resolver. Aí joga a culpa nos colaboradores. Às vezes é a falta de uma visão. Por quê? Se eu não tenho equipe boa, quem é culpado de eu não ter uma equipe boa? Não foi eu que formei a minha equipe? Lília, pode falar. Aí, no caso da equipe, a gente tem que ver como que está a liderança, né, professor? Como que o líder está trabalhando com a equipe e também a empresa deve trabalhar com as palestras e treinamentos, palestras de incentivos, né? De, como que fala, automotivação e os treinamentos. Muito bem, Lília. É bem por aí, pessoal. Vocês estão indo bem, estou gostando de ver. Professor, eu acho assim, se os indicadores estão mostrando que está tendo algum problema, seja de equipe, de gestores, o erro então começou lá atrás, no recrutamento e seleção, né, no início. Aí, a partir que descobre, ok, já vimos a falha, agora vamos sim nos reunir, vamos investir aonde a gente pode, dentro de cada setor, em melhorias, como a colega falou, de reuniões, de palestras, de incentivo, de motivação, de poder sanar o problema que está aí, porque está atrasando, não está desenvolvendo a empresa. Mas eu acho que o erro começou lá atrás, no recrutamento e seleção. Muito bem, Cristiane. Cristiane agora foi cirúrgica, né? Ela foi lá no recrutamento e seleção, lá na cultura organizacional. Pode falar, seu divino. Tem lugares na empresa onde os funcionários só vão. Acredito que a internet do seu divino deve ter caído por lá. Vão na empresa, trabalho com eles, sabe? Aí a maioria fica desmotivados e sai da empresa. E um dos papéis do RH tem que fazer é motivar a equipe, motivar o pessoal que está trabalhando, desenvolver algumas brincadeiras, desenvolver algumas premiações, colocar funcionário do mês, fazer campanha de prevenção. Aí anima mais a pessoa do que ficar só lá e Muito bem, muito acaba bem, de encontrar um emprego melhor e abandona outro emprego por causa disso. muito bem, seu divino. Então, pessoal, existem vários fatores, né? Quando a gente olha aqui para esse cenário, né? Bom, pessoal, percebi que havia caído e eu fiquei parado, né, esperando voltar. É a minha internet aqui que oscilou. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Maravilha. É a bendita da internet que deu uma oscilada. Eu fiquei esperando ela voltar aqui. Então, pessoal, tudo que vocês falou, né, tudo isso é muito bom, tem que ser avaliado, tem que ser analisado, todos esses cenários tem que ser avaliado, tem que ser analisado. A gente tem que criar planos de ação para resolver esses problemas.
esses problemas podem causar outros problemas, né? Quando a gente tem um problema na parte de recrutamento e seleção, isso é muito ruim, porque aí você já contratou ali o pestinha, vai ter que suportar ele durante 90 dias até vencer ali o período de experiência para você mandar embora, e aí você vai ter que contratar outro, treinar de novo, processo de integração, tudo de novo. Então isso é muito ruim. Então a gente precisa, todos os setores da empresa precisam estar muito bem alinhados, precisa saber o que faz, né? Precisa tomar as decisões corretas, precisa fazer o trabalho com responsabilidade para a gente evitar uma série de problemas, né? Uma pessoa que é contratada ali de forma inadequada ou de forma errada atrapalha todo um processo produtivo. E isso vai atrapalhar o processo produtivo por 6 meses, por volta, no mínimo 6 meses. Né? Porque se eu contrato ele, eu tenho que ficar 90 dias, depois eu tenho que contratar outro, mais 90 dias, treinamento, recrutamento, seleção, treinamento, integração, nossa Deus do céu, loucura. Então isso vai trazer prejuízo para a empresa. Então a empresa precisa estar alinhada, trabalhar de forma alinhada, criar planos de ação, resolver esses problemas, né? Se tem um indicador que está ali mostrando, agora eu vou falar para vocês, essa questão do indicador é só vocês lembrarem da febre. Eu falei da febre ontem, né? Se você começa a sentir um mal-estar no seu corpo, o corpo começa a doer, você já tem um sintoma de que você pode estar com febre. Agora pensa comigo, você tem um sintoma que diz que você está com febre por conta de um outro problema, talvez uma infecção de garganta, talvez uma sinusite, talvez uma pneumonia, enfim, a gente não sabe, né? Uma infecção urinária, então a gente não sabe qual é o problema, mas olha só, a gente tem um mal-estar, o corpo dói, identificamos que está com febre e depois tudo isso está sendo causado por uma infecção localizada em alguma parte do nosso corpo. E aí a gente precisa tratar o mal-estar, a dor no corpo, a febre ou a infecção. Infecção. A gente tem que tratar a infecção. Porque se a gente não tratar a infecção, a febre não vai passar. O mal-estar não vai passar. Nada vai passar, você vai ficar sofrendo. Eu vou tratar só a febre. Não vai resolver. Você trata a febre, daqui meia hora, 1 hora, ela volta novamente. Trata a febre novamente, depois a febre volta de novo. Então não adianta, eu tenho que tratar a infecção. Então quando vocês lembrarem disso, você vai lembrar dos indicadores, né, e do cenário que aponta que alguma coisa não está certo dentro da empresa. Porque se as coisas não estão funcionando bem, é porque tem um problema. E um problema lá na recepção gera um problema lá na minha parte de transportes. Porque se eu tenho um problema lá na minha recepção, o pessoal não está, por exemplo, recebendo os insumos ou a matéria-prima que eu necessito para produzir. Aquele projeto, aquele processo de não receber ou recebendo com atraso a matéria-prima, vai gerar um transtorno na produção, vai gerar um transtorno na expedição, vai gerar um transtorno no CD, no caso tiver um centro de distribuição, e vai gerar transtorno lá na ponta, lá no final, que é na parte mesmo de logística. Então eu vou atrapalhar toda uma cadeia produtiva. Aí eu tenho que ir lá onde está o problema e resolver ele. Porque o problema não está na produção, o problema não está na logística, o problema não está no empacotamento, o problema não está no centro de distribuição, o problema está lá na recepção. Então a infecção está lá na recepção. Eu tenho que ir lá e curar essa infecção. Eu tenho que curar esse mal, esse problema que está lá, porque senão isso vai gerando outros problemas, né? E pode ser que o problema está sendo gerado por um pestinha lá que foi, né, contratado de forma errada. Contratado porque era amigo, contratado porque era parceiro, contratado porque era uma indicação de um parente. E no final o cara não tinha um currículo, não tinha experiência, tumultuou, criou problema e eu vou ter que contratar outro.
Então, gente, é muito importante a gente estar atento a isso, né? Fazer uma análise, plano de ação imediato, plano de ação imediato, plano de ação imediato, certo? Sentiu que está tendo um problema? Plano de ação imediato. Aqui nós temos a questão da automatização do processo. Quando a gente tem um processo automatizado, é muito bom, tá? Quando a empresa tem um processo automatizado, é bom porque esse processo vai nos dar facilidades, vai trazer facilidade para a análise do processo. Então, ao invés de eu ter que lançar dados, fazer contas no Excel, fazer conta na calculadora para eu ter resultados lá no final, eu apenas vou alimentar um sistema. E o próprio sistema vai me criar os gráficos, vai me criar as planilhas e eu vou ter os resultados ali no final de uma forma muito organizada e isso é muito bom. E a maioria das empresas grandes já tem, né, esse sistema, já está automatizado e aí fica muito fácil trabalhar. E quando a gente não tem, a gente sofre demais, porque a gente vai ter que criar planilhas, a gente vai ter que desenvolver, né? A gente vai depender do pessoal do TI para fazer isso para a gente, e é uma burocracia muito grande. Quando a gente tem um sistema, isso vai facilitar bastante. Então, nossa conclusão é o seguinte, os indicadores de RH podem ser usados para medir o nível de satisfação dos colaboradores, desempenho, salários, benefícios, o clima no ambiente de trabalho e muitos outros indicativos que ajudam as empresas na gestão dos seus recursos humanos. Além disso, aqui entendemos que o monitoramento dos indicadores de RH é de extrema importância, pois graças a eles as empresas entendem os seus pontos, né, os seus pontos positivos e negativos e têm ferramentas para criar planos de melhorias para guiar suas estruturas para o sucesso. Monitoramento, tá? Não adianta nada eu ter indicadores se eu não tenho monitoramento. Então eu preciso monitorar esses indicadores todos os dias. É o mesmo que você ter um planejamento financeiro e você não acompanhar o seu planejamento financeiro. Eu conheço empresas que cortam energia, né? Esses dias um amigo meu tem uma farmácia e falou assim, cara, vieram aqui cortar energia. Eu falei, cara, cadê o seu planejamento financeiro? Cadê a sua planilha de gastos? Ele falou, a planilha está lá no computador. Eu falei, mas está sendo acompanhada? Ele falou assim, acredito que não, porque cortou, né? E a esposa dele que conferia essas planilhas. Eu falei, pois é, cara, tem que ir todos os dias, tem que alimentar a planilha, tem que fazer a averiguação, se está tudo certo, se está tudo pago, se não está, se está, né, o que foi pago, o que não foi. Né? E é interessante a gente ter um planejamento antecipado. Se eu sei que na semana que vem eu tenho que pagar 20 mil reais, digamos, de insumos de fornecedores, então essa semana eu já tenho que planejar esse dinheiro para pagar lá na semana que vem, senão vai chegar na semana que vem eu não vou ter dinheiro no caixa para pagar. Então tem que ser analisado. Os indicadores de RH também precisam, né, desse acompanhamento. Todos os dias a gente tem que acompanhar e saber como estão os indicadores, se está melhorando, se está piorando e criar plano de ação para melhorar. Por fim, é importante reforçar que uma boa gestão de RH traz visibilidade para o negócio. E estar sempre atento aos indicadores melhora o crescimento dos negócios e guia as empresas aos melhores resultados. Então, toda empresa que tem ali bons indicadores, que acompanha os indicadores, ela tem uma tendência muito grande de fazer sucesso. Tem uma tendência muito grande de crescer, tem uma tendência muito grande de prosperar. Então, é muito importante os indicadores, né? E nós temos que estar, não só implementar, mas também estar atentos, né? Estar acompanhando os indicadores o tempo todo. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? E a chuva tá que cai aqui, gente. Então, maravilha. Pode Ainda bem falar. que a energia não acabou, né? Eu falei que a gente ia conseguir, conseguimos.
Professor, eu tenho uma pergunta, a respeito do o tempo, assim, esses indicadores, antigamente, eles não eram utilizados na empresa, porque nem existia. O senhor tem uma noção de quanto tempo que foi criado, mais ou menos, uns 10 anos para cá? Quando foi criado? Porque provavelmente foi por empresários, né? Já que o foco é esse. Mas, assim, há quanto tempo, mais ou menos, que foram criados essas ferramentas? Muito boa sua pergunta. Geralmente foi criado em parceria aí, ou foi criado no processo de desenvolvimento do RH após a Segunda Guerra Mundial. Que começaram a surgir as teorias ali, né? Várias teorias foram surgindo, e uma delas foi a teoria, né, de RH, que é de recursos humanos. E isso foi sendo, cada ano, né, que passou, foi tendo melhorias. Tudo começa, né, com muita dificuldade. Até mesmo o RH, se a gente for olhar para a história do RH, né, como que foi sendo aperfeiçoado, né? No início, o RH era só para contratar e demitir funcionário. Então, eles não tinham essa visão de recursos humanos. Então, unicamente era um departamento pessoal aonde contratava e demitia funcionário. Mas, de repente, eles começaram a ter a visão de que o RH ele poderia estar trabalhando com pessoas, melhorando pessoas. Então, isso foi aperfeiçoando ao longo dos anos. E dentro desse aperfeiçoamento surgiu também, né, os indicadores de RH. Eu não sei a data certa, mas eu vou pesquisar e vou deixar lá para vocês. Muito boa essa pergunta, mas a data certinha de quando iniciou eu não sei. Eu sei que vem sendo aperfeiçoado, né, junto com o RH após ali a Segunda Guerra Mundial. Mas eu vou pesquisar certinho quando é que iniciou e eu vou trazer essa resposta para você. Vou deixar lá no grupo. Tá ok, obrigada, professor. Disponha. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Alguém mais? Amanhã a gente vai fazer uma avaliação, tá? Então, amanhã é o penúltimo dia, na segunda-feira a gente vai encerrar isso aqui. Então, amanhã, sexta-feira, vai ter uma avaliação. Eu vou deixar lá disponível para vocês nessa linha do Classroom. A gente não vai ter essa aula aqui online, vai ser só avaliação mesmo. Vocês façam a avaliação. Eu vou estar corrigindo essas avaliações, as atividades de vocês tudo no domingo. Na segunda-feira a gente vai fazer um feedback, trazer um feedback aqui sobre as avaliações, sobre a atividade de vocês, sobre o conteúdo mesmo que a gente ministrou, para a gente ver o que a gente conseguiu até aqui, né? Quais são a visão de vocês até aqui, tá bom? Aí a gente vai conversando aí e amanhã a gente tem a atividade, a avaliação, né, que eu vou estar deixando para vocês lá no Classroom. No mais, eu só tenho a agradecer vocês, muito obrigado aí pela participação. Desejo a vocês aí um excelente final de noite, fiquem todos com Deus, amanhã a gente volta novamente. Forte abraço. Até amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã, boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite a todos.